Olá, turma, tudo bem? Vamos então dar seguimento à nossa semana com essa outra parte da nossa aula, em que eu vou falar um pouquinho sobre os passos para a implantação do sistema PPCC, tá bom? Eu vou colocar a apresentação para a gente começar a conversar. Não está aparecendo aqui para mim. Vamos de novo. Agora sim. Bom, acho que vocês estão visualizando aí minha tela, né? Aqui, então, eu não estou visualizando. Aqui, bom. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre as etapas para a implantação do sistema APPCC, que é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Então, uma coisa que é muito importante para a gente pensar quando a gente fala do APPCC, nesse ponto, né, de realmente implantar, qual que é a condição em que se encontra essa empresa, né, ou esse estabelecimento. Eu tenho ali o interesse da alta administração, eu tenho as condições de boas práticas implantadas, ou os pré-requisitos, né, bem implantados, a equipe já tem um entendimento em que condição essa empresa está, propícia para essa implantação do sistema PPCC. Então, é a primeira coisa que precisa ser investigada, ser analisada, né, estão implantados, né, esses programas de pré-requisitos, PPRs, né, esses programas de pré-requisitos são o quê? São as condições higiênico-sanitárias bem adotadas, né, ou bem executadas dentro da unidade, aí inclui as boas práticas, inclui os procedimentos operacionais padronizados, eles estão sendo executados, já há um bom entendimento, uma boa compreensão dessas medidas, né, elas são adotadas de fato, há uma preocupação com não só as atitudes, mas também a disponibilização de recursos, a disponibilização de fluxo dentro da unidade, favorecendo aí uma boa condição de segurança, uma boa condição higiênico-sanitária. Então, o primeiro passo seria fazer um diagnóstico dessa situação, né, para você contextualizar em que situação está essa unidade. Para que você possa avaliar se você já pode seguir os passos ou se precisa primeiro trabalhar essa questão das boas práticas. Eu falo isso porque, assim, dentro pelo menos da minha experiência maior dentro de unidades de alimentação e nutrição, o que a gente percebe? Muitas vezes os nutricionistas, né, os técnicos têm um interesse muito grande nessa implantação do sistema PPCC, ou há uma orientação, uma sugestão da empresa, principalmente quando a gente está trabalhando em terceirizadas, de que se tem implantado o sistema PPCC, né, como se dizer que está implantando o sistema PPCC é sinônimo de segurança alimentar, e a gente sabe que não é, né, há um trabalho muito grande por trás dessa implantação, para que se realmente tenha essa garantia de segurança alimentar. Então, o que é importante? É importante que, minimamente, as boas práticas sejam já de rotina dentro da unidade. Se isso não existe, é preciso um trabalho muito maior para se depois falar em implantação do sistema PPCC, né? E a gente sabe que dentro das unidades de alimentação e nutrição é bem complicado esse cumprimento das boas práticas, é preciso ter um acompanhamento, um direcionamento da equipe, assim, no dia a dia, para que isso seja executado de fato. Então, por isso que eu faço essa ressalva aqui, porque isso assim, essencial, né? Não tem como eu querer controlar um perigo que tem uma representação importante para a segurança, se minimamente meus funcionários não lavam a mão, né? Então, são condições, assim, sine qua non, né, que a gente fala, é muito importante que isso aconteça, tá? E aí, sim, se eu tenho as boas práticas implantadas, se eu tenho os procedimentos operacionais padronizados sendo executados frequentemente, sendo corrigidas as falhas, né, assim que acontece, se tem essa preocupação, essa mentalidade de segurança alimentar, né, de boas práticas, aí sim eu posso pensar na implantação dos
das etapas, né, a implantação de todas as etapas do sistema PPCC, para que eu tenha realmente sucesso aí nesse sistema preventivo aí para as condições de segurança. Bom, então, quais seriam essas etapas para a implantação do sistema PCC? A primeira coisa é organizar a equipe, né? Aqui eu vou dar uma listagem mesmo só dessas etapas ou desses passos, para que a gente depois possa discutir cada uma delas. Aí você, né, descrever o produto, identificar o uso desse produto, fazer o fluxograma, depois verificar se esse fluxograma, né, corresponde ao que realmente é executado dentro da unidade. Aí sim, eu vou trabalhar agora, né, nessa etapa 6, o princípio 1, que é a análise dos perigos, né, que é identificar os perigos, ver os riscos e o que é possível, né, controlar. Depois eu tenho a etapa 7, corresponde ao princípio 2, que é a definição dos pontos críticos de controle. A etapa 8 é o estabelecimento dos limites críticos em cada ponto crítico de controle, que corresponde ao princípio 3. Depois a gente tem o princípio 4, que é a questão do monitoramento. A etapa 10 são as definições das ações corretivas, que corresponde ao princípio 5. A etapa 11, né, o 11ª, são os procedimentos de verificação, que corresponde ao princípio 6, e aí, então, a última etapa, que é o quê? É a etapa de documentação e registro, que nada mais é do que o princípio 7. Então, se a gente for avaliar essas etapas do sistema PCC, do passo 1 ao passo 5, né, a gente tem aqui uma prévia, né, de condição ali, para que eu possa aplicar os 7 princípios. Então, seria como que uma preparação do terreno para que os 7 princípios possam ser aplicados, tá certo? Então, a gente, aqui tem a continuação, né, que aí a gente tem o princípio 1, que é a identificação dos perigos, o princípio 2, que é a determinação dos pontos críticos, né, definição de limite crítico, monitoramento, ação corretiva, verificação, enfim, eu tenho todos os princípios correspondendo aqui às etapas, né? Então, para que eu consiga implantar, então, ou colocar em prática, né, os 7 princípios, eu preciso anteriormente estruturar a minha unidade. Estruturar de que forma? Tendo uma equipe responsável por isso, tendo um conhecimento bem aprofundado do meu produto e do meu processo. Em essência, seria isso, tá? Então, falando, então, desse primeiro passo, dessa primeira etapa, que é organizar a equipe. O que significa isso, né? Bom, quando a gente fala em organizar a equipe, dá uma ideia, assim, de ter várias pessoas, né? O ideal, na indústria, a gente consegue ter realmente várias pessoas dentro dessa equipe. Se a gente está numa estrutura menor, numa pequena empresa, numa unidade de alimentação menor, essa equipe vai ser bem enxuta. Mas o que se idealiza para essa equipe? É que eu tenha nela pessoas que entendam do processo, né, em que eu tenha ali uma equipe que tenha diferentes expertises, para que eu possa agregar ali todo esse conjunto de informações importantes ao longo do processo e que são relevantes no sentido de contribuir para aqueles pontos ali de mais atenção, né, como, por exemplo, como o processo realmente funciona, então, como que eu posso acompanhar o monitoramento, como que eu posso ser eficiente nesses controles, como que eu posso entender de verificação, ou seja, de eu ter esse olhar mais gerencial, esse olhar do todo, né, da execução da atividade. Então, são habilidades que são agregadas nessa equipe, tá? Então, essa equipe que vai ser a referência, né, para a execução desse processo, para treinar toda a parte operacional, naquilo que necessitar alteração, naquilo que
necessitar melhoria, porque a equipe do APPCC, ela não vai modificar todo o processo produtivo. A ideia é que, se já existem as boas práticas, o processo já acontece de uma forma eficiente. O APPCC, ele vem para quê? Para tentar prever os problemas, prever a ocorrência de perigos ali dentro do processo e atuar para controlar isso. Então, quer dizer, o APPCC, ele vem como um sistema complementar a um processo que já deveria ser eficiente, no sentido de já ter esse olhar para a condição de garantia de segurança alimentar, né, de segurança do alimento, né, não a segurança lá, aquele conceito mais amplo lá que envolve, né, o direito à alimentação. Aqui, o conceito de segurança está atrelado aqui à condição do alimento, não causar nenhum risco para as pessoas, tá certo? Então, bom, o APPCC, ele é né, eu não sei se isso já ficou claro para vocês, mas ele é um sistema que vem fazer o quê? Ele vem tentar o quê? Proporcionar uma visão preventiva dos problemas antes do meu alimento ficar pronto, né, para que, se ele chega à etapa final de estar disponível para o consumidor, ele está realmente seguro. Então, essa equipe, ela vem tentar trazer, assim, esse aprimoramento desse olhar, né? Não é para aumentar o serviço, para burocratizar o serviço, é para tentar trazer esse olhar aí preventivo em todas as etapas da cadeia, tá? Então, as pessoas, para poderem atuar dentro dessa equipe, elas precisam conhecer muito bem o produto que se quer, né, qual é o produto final que se espera, e qual é a forma necessária para se obter esse produto, tá certo? E quais são as condições ali que são necessárias para que sejam tais que vão me proporcionar aquele produto esperado ao final, tá? Então, bom, aqui eu coloquei algumas responsabilidades para essa equipe, tá? Que são identificadas, né, necessárias a essa equipe. Que, primeiro, ter a capacidade de enxergar esses perigos. Essa equipe que vai decidir, né, quais são os perigos relevantes, quais são aqueles que vão precisar ser mais monitorados, controlados, porque eles representam um risco, tem uma severidade, né, de causar algum dano maior. É essa equipe que vai definir quais são os limites aceitáveis, então ela vai me dizer qual é o meu ponto de corte ali, para dizer que aquele alimento está bom ou não, ou que aquela etapa é aceitável, ou precisa ser refeita, precisa ser revista, precisa ser eliminada, enfim. É essa equipe que decide isso, né? Essa equipe também tem a responsabilidade, né, de não só fazer essas identificações, como também de executar os controles, de estabelecer, né, esses critérios e colocar ali as condições, especialmente do que vai ser monitorado, do que vai ser, do que vai ser monitorado, e se fugir desse controle, quais são as ações que precisam ser previstas, ou seja, né, a responsabilidade dessa equipe está em todo o plano PCC, desde da definição ou da identificação do produto requerido, né, ao final, como da forma que se vai trabalhar para alcançar esse produto de uma forma segura. Bom, para isso, então, essa equipe, além de executar isso, ela pode recomendar pesquisas que vão auxiliar em entender melhor o próprio processo, né? Ela vai ser capaz de predizer se esse programa, né, está sendo eficiente ou não, de que forma, executando lá, né, o sexto princípio, que é a da verificação, e ela vai definir todo o escopo do PPCC, tá? Bom, o que a gente tem aqui como, então, definido a equipe como segunda etapa importante, conhecer esse produto final, né? Que produto que a gente quer oferecer? Quais são as características desse produto? Além disso, é preciso, nesse processo, né, como que é feito essa descrição? Então, tem a questão de toda a matéria-prima que é utilizada, a forma como esse processamento acontece, se existe embalagem, como que é essa embalagem, qual é a capacidade dessa embalagem de conservar esse alimento. Então, vai me trazer aí toda uma descrição do processo,
né, desde o armazenamento da matéria-prima até o manuseio do produto final. Então, eu preciso ter ali toda a descrição de como acontece esse processo, tá? E, ao final, como o consumidor vai utilizar esse produto. Por que que isso interfere? Porque isso pode interferir na forma de conservação, o tipo de embalagem que vai usar, se pode trazer algum dano durante esse preparo. Então, essa instrução precisa estar no rótulo de forma que o consumidor, ele não comprometa o produto, né, na hora do uso. Então, bom, feito essa descrição, vai precisar ser descrito qual que é o uso pretendido, casando com isso que eu acabei de falar, né? De saber como o meu cliente vai utilizar esse produto. Ele vai consumir ali na hora, ele vai consumir depois, como que ele vai consumir, por quê? Porque eu preciso estabelecer ali uma condição de que esse uso, ele não comprometa a saúde, porque eu, né, posso estar trabalhando com população de uma forma geral, mas posso estar trabalhando com grupos específicos, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a questão dos alergênicos, né? Então precisa estar lá no rótulo descrito que aquele alimento é alergênico. Então, aqueles processos onde eu tenho a possibilidade, a probabilidade de ter a presença de ali não vou dizer que é nem resquícios, mas ali, né, a presença mesmo de alimentos alergênicos, eu vou precisar ter um cuidado especial nesse processo todo, para que eu minimize essa probabilidade e aí não venha causar danos para quem for consumir, tá? Então, bom, uma outra etapa é a construção do diagrama. Então, estou bebendo uma aguinha aqui para garganta seca. Estou falando bastante, né? Mas aqui, essa primeira parte, eu ainda não comentei nada, né? Então, feita a equipe, né? Tenho a equipe já. Então, eu vou precisar ter pelo menos 2, 3 pessoas nesse processo, né? Então, eu tenho uma equipe, eu já conheço bem qual é o produto que eu quero, eu conheço, né? Como que esse produto vai ser utilizado. Então, eu vou preparar agora o desenho de como acontece a produção. E esse desenho de como acontece a produção é através do fluxograma. Então, eu vou ter ali, nesse fluxograma, todas as etapas necessárias para que se tenha um produto final desejado, tá? Quanto mais detalhado for esse fluxograma, mais fiel, né, a forma que realmente acontece essa produção, vai dar mais subsídio para a identificação dos perigos na etapa posterior, tá certo? Então, ele vai ser construído por quem? Pela equipe do PPCC, né? É claro que, havendo pessoas que conhecem muito bem a produção, lembra que eu falei que isso era importante? Faz toda a diferença aqui na construção desse fluxograma, tá? Não necessariamente precisa ser alguém que está lá executando o processo. Por exemplo, pode ser uma pessoa mais que tenha um trabalho mais gerencial, mas o ideal é que ela conheça muito bem aquele processo. Se for necessário chamar as pessoas que realmente executam o processo, melhor ainda. Aí aqui tem, já coloquei tudo de uma vez, o que vai compor esse fluxograma, né? Então, eu vou descrever todas as etapas, incluindo os ingredientes que vão ser incorporados a esse processo, quais são as variáveis que são necessárias, por exemplo, se vai ter uma cocção, por exemplo, essa cocção vai acontecer em que tempo, se vai haver um congelamento, em que tempo que é, se vai haver uma higienização, em que condição que é, se vai haver uma lavagem, uma aspersão, enfim, todo o detalhamento precisa estar descrito nesse processo, tá? Preciso ter também as possibilidades de contaminação. Posso ter possibilidades de contaminação física, química e microbiológica? Precisa estar descrita aqui. É importante aparecer nesse fluxograma, né? Há possibilidade de formação de alguma substância tóxica ou alguma substância que tem potencial alergênico? É preciso levantar nessa etapa de construção do fluxograma. Feito esse fluxograma, a etapa seguinte é o quê?
ir em loco e confirmar isso, ou seja, acompanhar desde a chegada dessa matéria-prima, né, até a utilização dessa matéria-prima para que se obtenha o produto final. Para que isso? Para confirmar se aquele fluxograma que foi idealizado, que foi elaborado teoricamente, ele realmente representa o processo. Em que isso é importante? Em que isso é essencial dentro desse processo do PPCC? Para que ele seja realmente representativo daquilo do que acontece. Poderia dizer que é a mesma coisa de um manual de boas práticas, né? Dentro da unidade de alimentação e nutrição, é obrigatório ter o manual de boas práticas. E a gente sabe que muitas empresas fazem o quê? Imprime um manual padrão e distribui para todas as suas unidades. E isso não é fiel àquela unidade. Então, muitas vezes, com o que a gente se depara? Com um manual de boas práticas que aparece lá que a produção, por exemplo, de carne moída é trabalhar com uma carne onde eu vou descongelar a carne e moer lá na unidade. Está escrito isso no fluxograma. Mas a unidade compra a carne moída já pronta. Então, é real? Não é real, porque o cuidado é diferente, né? Você tem uma outra condição quando você vai manipular a carne para moer dentro da unidade, em relação a um processo em que você já pega essa carne moída pronta, né? Mais do que isso, uma unidade que prevê um descongelamento sob refrigeração. A unidade não tem o equipamento para isso. Faz um descongelamento forçado, faz um descongelamento à temperatura ambiente, até de forma inadequada. Então, reparem que, da mesma forma, um e outro, né, acontece aqui. Então, eu vou pensar um fluxograma aqui, onde eu tenho uma forma X de produzir, mas na realidade está acontecendo de outra forma. Então, eu estou sendo fiel na identificação dos perigos? Não. Então, para isso que é tão importante, primeiro eu estabeleço aquele fluxograma, né, que se espera para aquele processo, e depois eu vou vir aqui conferir. Então, se eu já tenho conhecimento do processo, né, então mais próximo do real vai estar esse fluxograma. Pode ser que eu conheço tão bem o meu processo, que quando eu faço lá e vou conferir, está tudo ok, perfeito. Mas pode ser que não. Então, eu preciso ter a garantia de que realmente o que está sendo feito, né, o que foi descrito, né? Então, bom, então eu já tenho aqui um pessoal responsável pela condução do PPCC, eu já tenho uma definição do produto que eu quero, qual é o uso que se pretende desse produto, eu já tenho o fluxograma no qual eu vou ter aqui, eu tenho a descrição da cadeia bem detalhada, então agora eu vou aplicar os princípios do PPCC. Tá? E aí, nessa descrição dos princípios do PPCC, a gente já discutiu tudo isso, mas aí a gente traz de novo, que é identificar os perigos, verificar se esses perigos, né, têm um potencial maior ou menor de trazer algum problema dentro do meu processo produtivo, e trabalhar de que forma? De maneira que, para cada etapa, eu vou levantar todos os possíveis perigos e verificar se esses perigos, né, vão trazer algum risco, se as medidas que estão sendo adotadas já são suficientes para manter eles sob controle ou para não permitir que eles contaminem ali o meu processo, ou se eu vou precisar ter alguma ação ali mais importante para manter esse perigo sob controle e não representar riscos à saúde, tá? Bom, aqui, nessa análise de riscos, a gente descreve, né, que é identificar quais são os perigos pela sua natureza, química, física ou microbiológica, se ele representa ali uma necessidade de ser eliminados ou se só a medida de controle ali é suficiente para sua eliminação, e trazer ali a ideia sempre de quê? De que ele precisa estar a níveis ali aceitáveis dentro do processo para não representar perigo nenhum para quem for consumir aquele alimento. Então, precisa, né, eu já comentei, mas se esse perigo aqui, ele é de baixa severidade, ou ele traz aí uma probabilidade grande de trazer um problema para a saúde do consumidor, porque a depender dessa avaliação, a gente vai ter uma atenção maior ou menor para esse perigo, tá? Então, aqui,
eu coloquei tanto os aspectos microbiológicos quanto físico-químicos, né? A gente precisa considerar a capacidade de sobrevivência, multiplicação e de recontaminação, né? Aqui, dos micro-organismos que estão presentes no meu processo. E também a avaliação se há possibilidade de ter ali a produção de substâncias tóxicas, a produção de substâncias que sejam contaminantes para o meu processo, e se a execução daquela etapa vai favorecer a eliminação ou a permanência dele dentro da, do processo produtivo. Mas, né, para cada perigo levantado, é preciso verificar esse risco e essa severidade desse risco. Para quê? Para que se possa estabelecer as medidas de controle para cada um. Então, para cada perigo levantado, né, e essa avaliação vai me permitir verificar se essa medida de controle, ela vai ser uma medida de boas práticas, que comumente é adotada não especificamente para aquela etapa, mas nas medidas já adotadas, elas vão ser suficientes para eliminar, para controlar aquele perigo, ou se eu vou precisar incorporar alguma ação complementar para poder manter esse perigo sob controle. E aí, então, com isso, né, com essa identificação e com esse levantamento dessas medidas, eu vou conseguir verificar qual é aquela etapa na qual eu preciso exercer um determinado controle para que eu evite que aquele perigo se torne presente em níveis inaceitáveis, que é o princípio segundo aqui, ou, né, a etapa 7, que é determinar os pontos críticos de controle. Então, eu vou analisar todos os ingredientes e etapas, né, identificar aquelas em que o controle poderá ser aplicado. Então, essa etapa 7, ela utiliza das informações da etapa 6, para quê? Para se decidir quais serão as etapas que serão pontos críticos de controle. Então, aí eu coloco de novo a questão da árvore decisória, lembrando que, por orientação do Códex Alimentários, né, não há necessidade, não há obrigatoriedade do uso da árvore decisória. Mas muitos autores ainda mantêm a sugestão do uso dessa árvore decisória. Não existe né, então, como no Códex ele não orienta, ele não disponibiliza uma árvore decisória, né? Mas todo instrumento que for possível de se utilizar para tentar contribuir para uma identificação mais criteriosa, uma identificação mais direta e objetiva, né, desses pontos que podem ser cruciais aí para manter o meu sistema sob controle, são positivos, né? Então, anteriormente, né, a FAO disponibilizava essa árvore decisória, né? Então, ela não usa mais, mas são perguntas aqui bem diretas. Então, para cada etapa, se eu consigo responder essas perguntas, eu consigo identificar se é um ponto crítico de controle. Aqui tem um outro conjunto de perguntas que também tem o mesmo propósito. Aqui mais uma árvore decisória, outra árvore decisória. Cada uma tem... são essencialmente as mesmas perguntas que são feitas, né? E tem mais essa árvore decisória, que também é bem legal, que aqui, nesse caso aqui, quando você vê que não tem uma medida de controle eficiente, a sugestão é modificar o processo e voltar à pergunta. Então, nas outras árvores, a pergunta é só se é ou se não é. Essa árvore aqui, não, ela prevê uma necessidade, uma inclusão de modificação de processo, para quando eu não tenho nenhuma medida que é importante e que eu preciso reduzir aqui ou controlar o meu perigo. Aí eu tenho aqui uma etapa em que prevê essa modificação do processo para depois voltar e tentar responder melhor as perguntas aqui para chegar à decisão se é um ponto crítico de controle ou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os slides, o arquivo dos slides também, além da gravação, que aí depois vocês podem acompanhar essas árvores aí e fazer a escolha. Não existe uma árvore melhor,
né, uma árvore mais apropriada ou uma árvore inadequada. Na verdade, é aquela em que a equipe se sinta mais confortável para estar utilizando, né? Isso que é o mais importante, é que a equipe tenha familiaridade, que tenha um bom entendimento, porque seja a equipe A ou uma futura equipe B, as decisões são baseadas objetivamente e não na subjetividade individual, né? É isso que eu acho que é interessante o uso da árvore, que ela permite uma análise bem objetiva, né? Bem objetiva. É claro que conta com a experiência da equipe, mas é uma forma de padronizar esse olhar sobre o processo. Bom, definido então quais são as etapas em que há necessidade de ter um ponto crítico que seja, né, um ponto crítico de controle, ou que vai me possibilitar aí um controle importante né, de determinados perigos que, se não forem controlados, vão chegar a níveis inaceitáveis, eu vou, então, para a etapa 8, que é estabelecer o limite crítico. Aí, relembrando o que é o limite crítico, né, é o quê? É a referência que eu utilizo para fazer um julgamento, durante o monitoramento, se aquele processo está sob controle ou se ele precisa ser corrigido, tá? Opa, voltei errado. Então, é aqui. Aí, aqui exemplifico alguns critérios que podem ser usados para a definição, né, dos limites críticos, como o tempo, temperatura, pressão, umidade, textura, viscosidade, concentração salina. Tenho aí diferentes critérios que podem ser utilizados dentro do meu processo, né, dentro do monitoramento, para que eu possa fazer uma avaliação se o meu processo é mantido sob controle ou se ele precisa ser revisto, tá? Às vezes, revisto só naquele momento, ou posso chegar a ter até uma revisão do próprio processo em si, né? Bom, onde que eu busco essas referências para esses critérios? Eu tenho aí os padrões de identidade e qualidade que eu posso utilizar, né, outras normativas que norteiam aí essa credibilidade, né, para esses limites. Eu tenho, né, os artigos que vão trazer aí a experiência dos trabalhos sobre determinados assuntos que às vezes não estão claros dentro dos procedimentos dos padrões de identidade e qualidade, os dados de pesquisa oficialmente reconhecidos, que aí são os trabalhos, né, desses órgãos aí que têm credibilidade aí internacional, tem as referências, que às vezes, né, a gente tem muitas empresas que trabalham de uma forma bem sistematizadas, junto, né, a gente tem, por exemplo, os institutos, a Fiocruz, que traz aí um volume de informações técnicas importantes de referência para determinados dados. A gente tem, por exemplo, as universidades que trazem aí as pesquisas que conseguem ser publicadas, e a gente tem os próprios especialistas dentro da indústria, que eu comecei a falar isso e acabei falando de outras fontes, né? Mas a gente tem a experiência, esse processo aqui já acontece há muito tempo, a gente já coleta esses dados, a gente já tem essas informações, e a gente sabe que a melhor faixa de trabalho é essa. Né? A gente tem na indústria de leite, a gente tem isso dentro das unidades de alimentação e nutrição. O que não pode é ferir aquilo que está regulamentado. Aquilo que onde a gente não encontra regulamentação, a gente vai buscar esses outros dados aí de confiança, tá? Bom, já expliquei isso já, né? As empresas, muitas vezes, já estabelecem as suas normas. Mais uma vez, essas normas, muitas vezes, elas são mais rigorosas que os aspectos legais. Elas só não podem ser mais flexíveis do que legalmente estabelecidos para aqueles produtos. Bom, então, definir os limites críticos, etapa 9, estabelecer o sistema de monitoramento. Então, esse monitoramento vai ser, né, eu vou identificar ali se o meu processo está sendo mantido sob controle ou se está tendo alguma
algum desvio, né, alguma falha nesse processo, e buscar uma ação corretiva imediata, para que se permita o quê? Voltar para a condição de controle novamente, tá? Aí aqui eu coloco alguns tipos de monitoramento, né, monitorização, como está escrito aqui. Então, a observação, a avaliação sensorial, essa observação contínua não significa que é uma observação passiva. Essa observação contínua, eu vou ter aqui os meus critérios sendo ali o quê? Acompanhados, né? Então, eu já defini esses critérios, eles precisam ser medidos, e aí acompanhar os resultados dessas medições ali em tempo real, né? Aí eu tenho medida de pH, posso ter análise. As análises microbiológicas, a gente tem a questão, se não é por kits, a gente tem uma demora maior nesse monitoramento. Então, o ideal é que a gente utilize de outras medidas mais imediatas e mais frequentes, onde a frequência e a quantidade necessária para ser representativas vai ser definidos pela equipe do PPCC, né? Então, para cada processo que é acompanhado, assim que é identificado uma falha, o que acontece? É preciso ter as ações corretivas previstas para aquela falha. Então, no passo 10, né, na etapa 10 de implantação, é preciso estar previsto todas as ações corretivas para cada desvio que acontecer no meu processo, em todas as etapas de ponto crítico de controle. Então, nesse caso aqui, que a gente já está na etapa 10, o que é feito? Então, lembrem lá, quando a gente falou dos princípios, essas ações corretivas, elas são previstas anteriormente ao problema acontecer. Porque, uma vez que ele acontece, eu já tenho uma agilidade de ação, por quê? Porque já está previsto o que deve ser feito no caso de alguma etapa que fugiu daquele, né, extrapolou o nosso limite de tolerância, nosso limite aqui de aceitabilidade como controlado, né, um sistema controlado. Essas ações corretivas, né, podem ser, por exemplo, recalibrar um equipamento, rejeitar a matéria-prima, né, aumentar a temperatura do processo, ou refazer esse processo, né, além disso, posso ter que refazer, né, alguma etapa anterior para poder tentar trazer para o controle de novo. O importante é que eu defina a ação, eu acompanhe se essa ação está efetiva, e se eu precisar dar um destino para os alimentos, eu preciso verificar o que vai ser feito com aquele alimento. Por exemplo, eu estou, né, executando um processo, e aí eu vou precisar descartar, né, queimou o meu frango lá assado, né, vai dar para aproveitar? Não tem o que fazer, e a etapa é crucial, que é a de cocção. Então, se passou do ponto ali, de uma forma que não dá para aproveitar aquele alimento, eu tenho que refazer aquele alimento. Mas o que vai ser feito com esse alimento que queimou? Eu preciso deixar isso muito claro, tá? Isso precisa estar previsto também. No caso de, por exemplo, eu tenho um lote lá que está contaminado. Então, o lote contaminou com produto de limpeza. O que vai ser feito com esse lote? Qual é o destino a ser dado a esse lote? Por exemplo, como aconteceu, né, um problema com a empresa de achocolatados, eu não sei se é no Sul, em que teve a presença, não foi identificado isso, chegou aí para o consumidor, então precisou ser todo o lote recolhido, né, e aí qual é o destino? Então, se essa equipe do PPCC, né, essa equipe de qualidade, ela consegue identificar essa falha, né, antes do produto chegar ao consumidor, ela vai dar um destino ali dentro da indústria mesmo, né, como isso falhou, esse processo de reconhecimento ali não aconteceu, precisou o lote sair, mas ações corretivas precisaram ser tomadas, mas aí já toma uma outra dimensão, né? Então, quem executa a etapa, ele precisa conhecer muito bem aquela etapa, para que, se houver qualquer desvio, ele já esteja ali ambientado, já esteja ali seguro para decidir qual ação ele vai tomar ali de imediato, tá? Bom, então, se eu tenho ali já definido, né,
os, os pontos críticos de controle e os pontos que precisam ser controlados, né, com os meus programas de pré-requisitos. Eu tenho os meus limites críticos definidos, quais são as atividades de monitoramento que vão acontecer, quais são as ações corretivas caso meu processo fuja do controle. Então, essencialmente, eu já tenho o meu processo sob controle, correto? A etapa 11ª, então, prevê o quê? Como eu vou verificar se o meu processo está funcionando corretamente. Então, eu vou o quê? Verificar, conferir de uma maneira bem objetiva se esse processo está acontecendo de uma maneira como foi prevista dentro do plano da PPCC, tá? Ou seja, ela vai se dar a resposta para essa pergunta: o meu sistema PPCC está funcionando adequadamente? Então, esse procedimento de verificação é isso, é de que forma que eu vou investigar se o meu processo está correto. Uma forma disso acontecer é ter essa visão que eu falei do todo da unidade. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer todos os dias? Não, isso vai acontecer de uma forma periódica. E essa periodicidade vai depender do interesse da equipe de APPCC. Uma forma muito comum de fazer isso é como? Com as auditorias internas, dentro da própria empresa, né? Essas auditorias vão possibilitar essa verificação de uma forma bem direta e bem eficiente, né? Então, de que compõe essa verificação? É revisar se o APPCC tem todos os seus ela resguarda, né? Essa confirmação, essa garantia através dos seus registros, se esses registros estão preenchidos, se tem alguma falha, se houve algum desvio e qual foi a conduta desse desvio, se foi um desvio pontual, se foi necessário fazer uma modificação do sistema PCC, ou se há necessidade de fazer uma modificação da PCC por uma frequente ocorrência de desvios. Que nessa etapa é previsto? Verificar se esses pontos críticos de controle realmente estão sendo controlados, se a maneira como está previsto de ser feito realmente está sendo eficiente para manter os perigos sob controle. E a auditoria já tinha falado, que é o quê? Que é um checklist geral, né, que eu posso fazer, e posso solicitar também auditoria externa, é uma outra estratégia para poder verificar se meu sistema está sob controle, se está acontecendo conforme planejado, se está eficiente, se precisa ser revisto, se precisa ser reformulado, se precisa alguma alteração mais importante dentro do processo. Bom, as atividades de validação devem incluir ações para avaliar e confirmar a eficácia, né? É o que eu acabei de falar. Bom, se eu tenho, então, todo esse processo acompanhado, eu preciso o quê? Ter esses documentos armazenados por um tempo para eu confirmar essa eficiência, né? E isso força o quê? Você não vai armazenar dados que estão equivocados sem nenhuma atitude. Então, se houver qualquer falha nisso daí, né, durante a cadeia produtiva, no cuidado com esses controles dos perigos, é preciso tomar uma atitude. Então, esse sistema, ele é um estímulo a uma proatividade. Então, é preciso ser proativo dentro desse sistema. Proatividade no sentido de sempre estar buscando manter um padrão de segurança, tá? Então, essa documentação e esse registro, ele é a confirmação de que o meu sistema está funcionando, e se ele não está funcionando, estão sendo tomadas atitudes para que ele volte para a sua condição de segurança, tá? E aí, aqui, o que a gente fala aqui? Essa documentação, ela vai ficar armazenada de acordo com a produção. Por exemplo, se eu estou numa unidade de alimentação e nutrição, eu tenho diferentes preparações e eu vou ter um volume de informações ali bem grandes por dia, porque às vezes eu tenho uma unidade que trabalha com almoço, jantar, tem os lanches, tem café da manhã, então, essa rotatividade dessa documentação vai ser maior do que numa empresa que trabalha com um único produto. Aí eu vou conseguir, né, guardar ter um volume menor, mas por outro lado também, o que acontece? A refeição, ela é consumida
né, ali em geral, imediatamente. Já esses produtos industrializados, eles vão ter uma validade bem diferente, né, às vezes de 2 meses, 6 meses, às vezes de um ano. Então, o tempo de manutenção desses registros, né, de guarda desses registros, vai variar muito de produto para produto. Aí, bom, o que que consta desses registros que vão ser armazenados? As análises de riscos, os levantamentos, então, quer dizer, todo o plano PPCC, né? A definição dos pontos críticos de controle, dos limites críticos, do monitoramento, das ações corretivas que são esperadas para cada etapa que for modificar, para que, né, que for necessário modificar em função da falha, né, identificada, as modificações que o próprio plano vai sofrer. Então, em resumo, eu vou guardar todo o planejamento e a execução do meu sistema PPCC, tá? Bom, tentei falar de uma maneira bem rápida aqui sobre esses 12 passos, lembrando que os 5 primeiros passos, né, eles são a base para a aplicação dos 7 princípios dentro da PPCC. Então, eu falo, muito do que eu falei aqui, eu já tinha, né, adiantado já na aula anterior, falando dos princípios, e eu reforço, né, para que aconteça realmente essa implantação, é essencial que haja bem bem implantado, né? Os pré-requisitos higiênicos sanitários, que são as boas práticas, os procedimentos operacionais padronizados. É preciso que haja um comprometimento de toda a equipe envolvida, de todos os funcionários, e especialmente a alta administração, porque a alta administração é que vai, possibilitar que esse sistema seja, de fato, implementado, que valorize essa implementação, né? Então, é importante que tenha um bom entendimento sobre todos os princípios do PPCC. Então, não tem como implantar para que se tenha implantado o sistema, executar só alguns passos. Então, para ter o sistema, para dizer que eu tenho um sistema implantado, eu preciso ter todos os passos ordenadamente executados, né? E assumindo a responsabilidade de quê? De buscar sempre atender a esse controle, né? Buscar não tolerar essas falhas, né? Por que eu falo tolerar essas falhas? Porque muitas vezes, especialmente dentro das unidades de alimentação e nutrição, o que a gente vê? Uma tolerância muito grande com o não cumprimento das boas práticas. É nesse sentido que eu quero dizer, tá? Então, é um comprometimento de que realmente as pessoas executem as boas práticas e esse acompanhamento dos perigos. Isso é fundamental para o sucesso do sistema APPCC. E o que é o sucesso desse sistema APPCC? O sucesso dele é que, ao final, eu tenha realmente garantia que esse produto é seguro para ser consumido. Isso vai implicar numa satisfação dos consumidores, isso vai implicar numa otimização dessa matéria-prima, vai implicar aí, então, se eu otimizo matéria-prima, né, a redução de custos com desperdício, com falhas no processo, mas para isso eu preciso ter uma equipe, aí a equipe não só do PPCC, mas uma equipe de produção muito bem capacitada, tá? Isso é fundamental, isso é essencial. Então, é importante também ter ali toda uma orientação, e isso precisa estar, se for possível, disponível ali, descrito, próximo a quem está executando, para que elas consigam integralmente contribuir para o sucesso do programa, tá bom? E aí fica uma mensagem, né, de que se implantar o APPCC realmente com as bases nos 7 princípios, eu vou ter não só um estudo sistematizado, mas eu vou ter um processo sistematizado, né, um processo sistematizado, né, com o olhar para o controle desses perigos, que podem representar um risco elevado para o meu processo, né, para a obtenção do meu produto, e que preventivamente eu vou atuar de maneira a ter o meu produto adequado e satisfatório para o consumidor, tá? Aí aqui tem algumas vantagens que a gente levanta, né? A melhoria do não só a melhoria da segurança do alimento, né?
mas a maior credibilidade junto ao mercado e aos clientes. Então, a gente tem muitas histórias aí positivas do uso do sistema PCC. Então, ele não é simples de ser implantado, ele é complexo, mas ele traz aí uma série de vantagens importantes. E o que é muito interessante da gente comentar aqui, né, considerando aí profissionais que trabalham com alimento, é que ele não é opcional, né? Ele é um sistema que é considerado obrigatório, mas a gente vê que muitas empresas, especialmente as pequenas, têm uma dificuldade maior de implantação. E aí, então, na próxima semana, o que, que a gente vai discutir? A gente vai discutir exemplos dessa aplicação de sucesso e as dificuldades que também a gente verifica em muitos ambientes para a implantação desse sistema, tá certo? Aí eu deixo, né, os princípios aí para relembrar. Eu espero que tenha sido útil aí a minha fala para vocês e fico à disposição para depois para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Um grande abraço a todos e fiquem bem.